Glória a Deus. Estou passando aqui nesta tarde para estar deixando a mensagem da parte de Deus. Que Deus continue abençoando cada um que está aqui inscrito aqui neste canal. Que Deus continue abençoando aqueles que irão se inscrever. Cada um que está inscrito, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Quero deixar uma mensagem no capítulo 3, versículo de número 17 e 18 no livro de João. Deixa o seu like, compartilhe esta mensagem para que vidas sejam alcançadas e o máximo de pessoas venha encontrar a verdadeira verdade e ter o pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que é a própria verdade de Deus revelada. Capítulo 3, versículo 17 diz: Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deixa o seu like e compartilhe. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Esta mensagem a qual eu tomei por base aqui bíblica aqui nesta tarde, oportunidade aqui, eu quero ser breve, porém objetivo. Quando Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para condenar, para trazer juízo ao mundo, mas sim para que o mundo viesse ser salvo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías 53 fala que todos nós estávamos desviados como pastor, como ovelhas que não têm o seu pastor, nós estávamos todos desviados. É bem verdade, mas no capítulo 53, versículo de número 5 e 6, a Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, quem? Jesus Cristo. Quando no capítulo de número 1, a Bíblia diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não recebeu, deu todos para quanto receber o direito de serem filhos de Deus. Então nós aqui, quando nós paramos para meditar que ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus ofereceu para salvar toda a humanidade. Mas repara que nem todos querem compromisso com ele. Muitas pessoas crêem em Maria, crêem em João, acreditam em uma divindade, acreditam em tantas coisas a ponto de se prostrar diante a imagens feitas pelas suas próprias mãos, deixando de dar glória ao Criador para dar glória à criatura, tirando a glória daquele que é merecedor de honra e glória. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer no capítulo 42, versículo 8, no livro do profeta Isaías, ele diz que a sua glória ele não dá a imagem de esculturas, nem o seu louvor, porque ele é o Senhor. Quando nós nos deparamos a respeito disso, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como prova disso, no capítulo de número 19, versículo 10, no livro de Lucas, a Bíblia diz que ele veio salvar, veio buscar e salvar os que havia perdido. Ou seja, Isaías 53, nós estávamos perdidos. Mas no capítulo de número 19, versículo 10, ele veio buscar aqueles que Isaías diz que estavam perdidos, sem direção, sem aprisco, sem um pastor para liderar, porque eles tomaram decisões erradas, deixando de ouvir o Criador de todas as coisas, o Senhor Deus de Israel, para dar ouvidos a uma voz do seu próprio ego, para dar ouvido a um desejo da sua própria carne. E com isso o homem cai por causa dessas atitudes banais e passageiras, imorais, que trouxe a queda do homem, a falta de obediência e a desobediência a Deus causou a queda do homem. Isto aconteceu com Adão, mas a Bíblia diz que Jesus foi o segundo Adão. Este não pecou, nele não há pecado, não há ruga, não há mácula, porque ele é imaculado, ele é santo, ele é perfeito em todas as suas maneiras que ele passou aqui na face desta terra. Ele praticou justiça porque ele é justo, ele andou em santidade porque ele é santo, ou seja, Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz no versículo de número 18, do capítulo 3, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque as obras das trevas eram más. Ou seja, más, quando nós olhamos e meditamos no que significa a palavra más, as pessoas buscou fazer aquilo que é contra a vontade de Deus, deixou de fazer o bem e praticou o mal. Em Deuteronômio, a partir do capítulo de número 24, 25 a seguir, Deus colocou uma ordenança ao seu povo. Deus colocou a benção e a maldição. A benção quando o povo ouvir os seus juízos, estatutos e mandamentos, guardar e obedecer o mesmo. Mas a maldição quando o povo desprezar, quando o povo não ouvir, quando o povo rejeitar a sua palavra, os seus estatutos e os seus juízos. Quando o povo aceitava a vontade de Deus e obedecia a sua palavra, Deus abençoava o povo, Deus desfazia as artimanhas que os seus inimigos vinham contra eles, Deus abatia exército a ponto de enviar seus próprios anjos para batalhar em prol da nação de Israel. Deus fazia com que a rocha jorrava água, Deus fazia com que o maná brotava da terra, Deus fazia coisas sobrenaturais e grandiosas a ponto de um mar se abrir, o mar vermelho, e o povo passar, e Deus dá livramento, fazendo os seus inimigos cessarem e os outros não passarem para atacar a nação de Israel quando saía refugiados do Egito. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que a condenação é esta: o povo amou mais as obras da maldade, o povo amou mais o adultério, a prostituição, a iniquidade, a lascívia, o povo amou mais as trevas, o povo amou mais desobedecer a Deus do que obedecer. Por isso que muitos estão colhendo aquilo que eles próprios estão ceifando, plantando. Porque no capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz que de Deus ninguém se zomba. Deus não é injusto para permitir que o homem colha aquilo que ele não plantou. Deus é justo. Tudo que o homem plantar, a Bíblia diz que ele também colherá, ceifará. Então a condenação é esta: Jesus veio ao mundo à luz. João capítulo 8, versículo de número 11 e 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andarás em trevas, mas terás a luz da vida. Ou seja, quem fizer e praticar as obras das trevas, as obras más, esses não seguiram a Cristo. E por não seguir a Jesus, eles sofrerão o dano da segunda morte, que é o inferno. A Bíblia Sagrada vai dizer no capítulo 9, versículo 5 de João, Jesus disse: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Repara que Jesus foi para o Pai, mas no capítulo 5 de Mateus, ele constituiu a igreja dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra não pode ser insípido. Se for insípido, de nada mais presta para salgar. Salgar é dar gosto. Salgar é tirar as vidas do pecado, da idolatria e levar o pleno conhecimento do Evangelho de Cristo. Se ser insípido, não presta para nada, Jesus diz, a não ser para ser lançado sobre a terra e ser pisado pelos homens. Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. A Bíblia diz que não se pode esconder uma vela debaixo de um candeeiro, tem que pôr em cima no velador, para que a sua luz resplandeça em meias trevas, em meias escuridões, ou seja, dando testemunho, levando a palavra de Deus. Vidas que estão nas trevas se converterão ao Evangelho de Cristo. No capítulo de número 9, no livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que o povo que andava em trevas era a terra de Naftali, a terra de Zebulon, mas brilhou uma luz. A Bíblia diz que esta luz foi Cristo, que os magos correram, porque eles tinham a total certeza e sabia, tinha a convicção que o rei dos judeus, que o rei de Israel, que o Salvador do mundo, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, estava nascendo. Porque esta luz Isaías profetizou no capítulo 9 que viria e veio. No livro de Lucas, se você parar para meditar nos seus primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, esta luz é Jesus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Tem que pôr A Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, ou seja, todos que passam embaixo irão ver a cidade que está edificada em cima. Então nós não podemos nos esconder. Estamos levando a palavra e evangelizando, pregando a Cristo, que pode mudar a história, que pode transformar a tua vida, que pode te libertar
de todas as adversidades que você está passando, que pode te libertar do pecado que você está se inserido ou se enquadrado neste instante. A Bíblia diz que a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz no versículo 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. A Bíblia diz que eles não vêm para a luz, todos aqueles que fazem o mal aborrecem a luz, eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, mas todos aqueles que praticam a verdade, ou mais quem pratica a verdade, a Bíblia diz que vem para a luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. As nossas obras são manifestas porque são feitas em Deus. As obras de quem está nas trevas são manifestas, mas o importante é você estar em Deus. As obras das trevas são adultério, prostituição, iniquidade, são coisas que distanciam o homem de Deus, são idolatria, lascívia, bebedice, as pessoas que estão bebendo, fumando, prostituindo, se drogando. Essas pessoas, as suas obras se manifestam nesta terra, neste mundo, mas Deus está levantando um novo exército para que a sua obra se manifesta e para que a luz que é Cristo sobre a sua vida não venha a ser ofuscada pelas trevas. Pelo contrário, mas que a luz do Evangelho de Cristo venha se manifestar e resplandecer em meio às trevas, para que as trevas venham se converter à luz, porque a luz é mais forte do que as trevas, porque onde há trevas, se a luz vir, a luz vem para esclarecer. Aonde há uma casa escura, quando coloca uma lâmpada, a luz. Aonde há uma cidade escura, onde coloca postes, a luz. Aonde há trevas, aonde a igreja pisa, levando o Evangelho de Cristo à luz. Porque Cristo é a luz do mundo e a igreja ele constituiu luz deste mundo e sal desta terra. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosamente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe.